Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Érica Rosa Podcast. Aqui nós falamos sobre empreendedorismos, negócios, marketing e trazemos muitas convidadas que conectam e inspiram com as suas histórias, com as suas trajetórias. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Hoje o assunto é interessante, hein, pessoal? Sexualidade, empreendedorismo e liberdade. Ela é consultora em saúde e educação sexual, sexy coach, palestrante e proprietária de um sex shop maravilhoso que leva mais que produtos, leva conhecimento e liberdade para muitas mulheres. Estou aqui com Ana Esper. Que delícia! Seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Então, o pessoal aí que está com a gente, hoje é uma convidada especial aqui com um assunto bem aí, falando de saúde, educação, de saúde. Vai ser um papo bem divertido. Fiquem com a gente. Sim, espero atender todas as perguntas. Isso, depois deixa os comentários, deixa perguntas que a Ana vai responder. Depois vai deixar os contatos dela aí para todo mundo. Combinado. Ana, fiz uma breve apresentação sua aqui, mas vamos bater um papo aí mais descontraído. Adorei essa apresentação, perfeita, adorei. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória, de como você começou, sua formação. Vamos saber lá de trás como surgiu a Ana Esper. Adoro Ana Esper. Virei Ana Esper, né? Porque no registro, Ana Cristina Esper. Saiu Cristina aí. Cristina era muito sério. E a Ana Esper era uma grande paixão e no fim a empresa virou Ana Esper e eu acabei me tornando a Ana Esper mesmo já. Aí há 13 anos, né? Uma marca. A empresa acaba tendo o nome de Ana Esper, né? Então é uma longa história aí. Essa história é muito engraçada porque assim, decidi abrir minha própria empresa. Isso foi quando... 13 anos atrás. Mas antes, como que é antes? Conta aí pra gente. A pessoa... Formação, outra área, nada a ver com pessoa no essa. CLT, desde os 16 anos, e sempre focada em área de vendas, sempre. Atendimento de cliente, vendas e tudo mais. Trabalhei em laboratório, fui representante de medicamento durante muitos anos. Vários segmentos. Então, vários segmentos. Saúde como não, comercial. Nem saúde. Saúde nunca. Não? Nunca. Sempre me formei em administração. Sempre trabalhei na área de vendas e fui normalmente gerente de vendas, de equipe, treinadora, sempre. E me apaixonei pelo ser humano, desenvolver, cuidar, né, e tudo mais. E aí, infelizmente, apareceu no meio do caminho aí um problema de saúde, que eu não concordo, mas enfim, fui diagnosticada com esse problema. Como assim não concorda? Eu tive um surto isolado. Em 2010, e esse surto isolado eu fui diagnosticada pelo HC com esclerose múltipla. Passado o tempo, e aí procurando médico, neurologista, psiquiatra, cardiologista, e aí eu descobri que não. Esse surto que eu tive foi um surto de estresse, de ansiedade, que gerou em mim 30 dias com uma tontura insuportável, paralisia facial. Foi algo emocional, e a gente também não traz aqui só empreendedorismo e jornada de negócio, mas a gente traz também superação. Muita. Só que naquele momento que eu fui pro HC, que eu estava tendo esse surto, que eu estava sem enxergar, tal, eu tinha caído dentro de casa, estava com o dedinho quebrado, em plena crise, auge de crise de ansiedade, eu estava sem andar e sem falar. Eu cheguei numa maca, com o pé quebrado, já com todo esse histórico. O que o HC fez? Fez o exame, e quando você tem a esclerose múltipla, onde acontece o problema são nos seus neurônios. E aí eu tinha um ponto desmielizante, que é como se aquele neurônio realmente foi prejudicado, né? E eles fecharam o diagnóstico. Por quê? Porque eu não andava, não falava, quebrei um dedo e mais o ponto desmielizante, diagnosticado como esclerose múltipla. Muitos anos depois, sem aceitar essa resposta, né? Fui tratada depois, durante 4 anos como esclerose múltipla, eu tomei remédio para isso. E aí você era CLT e foi afastada nessa situação. Só que aí quando eu cheguei para a empresa, que eu falei que fui diagnosticada com esclerose múltipla, a empresa falou, muito obrigada pela sua participação, você provavelmente deve ir para uma cadeira de rodas. Tchau!
Beijo, tchau. Quantos anos tá nessa empresa? Foi em 2010. Eu trabalhei para eles bons anos. Bons trabalhos eu fiz para eles, você pode ter Foi certeza. um bom reconhecimento Tanto aí que no ele- final. Tanto que o proprietário me mandou embora chorando. Ele tinha lágrima nos olhos para me mandar embora. Mas, enfim, eram sócios, Foi. os sócios decidiram e tinha que mandar embora. Sim. E aí eu decidi não trabalhar mais para ninguém. E eu ia abrir a minha própria empresa. Sem saber muito o que fazer nem por onde ir, porque sempre fui Pra onde eu CLT. vou, o que eu faço da minha vida? Do nada, gente, eu resolvi que a única paixão que realmente eu tinha era por um sex shop, era o que eu queria abrir. Não me perguntem, não me... Como foi assim, que será, né? chegar nessa paixão? Deixa eu ver o que eu gosto mais de fazer pra eu trabalhar. Trabalhe com o que você ama, que Isso. você é muito mais feliz. Você Resumindo- levou a sério isso. Resumindo, é isso, entendeu? Tipo, sempre gostei muito de fazer sexo, né? Deixa eu ver com o que eu gasto mais, com o que eu compro mais. Quantas horas do meu dia eu gasto mais com o quê? Com shopping maravilhosa. Meu pensamento, tantas horas por dia. O que mais te dá água na boca? Pensar em sexo. Vamos trabalhar com sexo. E aí, Vamos ganhar dinheiro com vamos isso. ganhar então. dinheiro, né? Então, sem usar o corpinho, mas vendendo produto tá melhor, né? Então Perfeito. vamos lá. É. E aí, o sex shop era uma coisa que me apaixonava e eu falei, vou abrir e vou trabalhar com isso. Eu lembro que na época minha primeira compra foi R$600 parcelada em 3 vezes. Fui numa loja, uma distribuidora, aprendi sobre os produtinhos e tal. E como era? Tinha acesso, mas, né? Porque hoje a gente encontra muito tabus ainda. Tudo como que foi pra você Não, conseguir? tabu tem até hoje, mas Então, muito, mas muito. e isso, né? Alguns anos atrás. Não, Pior. mas muito. Sempre teve, sempre vai ter. Eu cheguei em eventos que eu fui fazer que eu chegava surpresa e metade do evento ficou de costas pra mim. Como assim, de costas? É, de costas. As mulheres não viraram, porque era uma cidade Boca pequena, aberta. com mulheres da nata. E Sim. aí era muito feio, né? Tá ouvindo uma educadora sexual falando. Aquilo ali pra elas era uma ofensa. Mas uma falta de respeito com Né? a convidada ali também é falta de O educação. ser humano, né? Com o ser humano, sim. Mas enfim, elas Não ficaram de concordo costas no pra respeito, mim. não é algo pra mim, mas não vou virar as costas. Fiz o é meu mínimo. trabalho e tá tudo certo. E quem quis ficar de costas pra mim, continuou Ok. de costas. E aí Azar. azar. Então, quando eu fui pro sex shop, resolvi abrir essa empresa, eu trago comigo hoje 25 anos de palestrante. Eu já trago know-how como palestrante. O que eu comecei a fazer? Gosto de sexo. A lista, check. Gosto. Comecei a conhecer check, sex shop. check. Ok. Palestrante. Ok. Estar no meio da 10 de muvuca. 10. Aí o que a gente fez? Uniu o útil ao agradável e fui me tornar uma sex coach, que é a treinadora de sexo. Então você conhece sobre produtinhos, Como treina? você fala para as pessoas como que usa, onde que põe, o que sente, o que Beber uma água aqui, peraí. a gente vai falando. Mas aí, eu contrato um treinamento por hora, uma consultoria, é individual Palestra, em grupo. Normalmente palestra sex coach, principalmente se você juntar com as suas amigas, começar a tomar uma cachaçinha, fica todo mundo animado e chega a mulher com a mala cheia de produtinhos para te falar coisas para você fazer diferente, o negócio explode. Tá vermelho, dá calor. O negócio fica bom demais. Aumenta, diminui o ar-condicionado. Eu falo, não sei porque quando eu tô falando, assim, normalmente a temperatura esquenta, gente, eu não sei. Normalmente acontece isso. Gente, quando convidar a Ana Esper for convidada, já se preparem que o clima esquenta. Sempre, eu não sei porquê. Não sei porquê, viu, gente? Não sei. Mas, enfim. E aí, eu comecei a palestrar para essas mulheres, tal, e adorando todo esse trabalho. Junto, eu comecei com lingerie, que era o sex shop, a lingerie, uma coisa casa com a outra, tal, né? E aí, eu me apaixonei demais por isso. E como eu já sou uma pessoa extremamente estudiosa, eu gosto demais de estudar, eu consegui uma pessoa que de dentro do HC mandava materiais para mim, de uma sexóloga que eu era apaixonada e eu consumia aqueles conteúdos dela. E do nada, como um presente de Deus, ela formou um grupo chamado Falando Naquilo, onde ela ia formar educadores sexuais. Isso aqui, em Em Ribeirão Preto? Hoje ela não tá mais em Ribeirão Preto, hoje ela tá em Brasília, mas ela era de Ribeirão. Trabalhava no HC aqui mesmo, tal, atendia como sexóloga. E aí eu fiquei doida, aí eu tentei contato com ela e mandei um e-mail.
doutora Vanessa, por favor, não sei o quê. Aí toca o meu telefone. Menina, eu comecei a chorar. Ela assim, oi, Ana Esper, eu sou a doutora Vanessa Sesnick, tudo bem? Aí eu, doutora, é sério? Eu comecei Aí ela falou, respira, eu quero falar pra você que eu tenho um prazer enorme de ter você no meu grupo, que eu vou te formar uma educadora sexual, porque quem trabalha com sex shop é a linha de frente. As pessoas procuram primeiro a pessoa no sex shop para depois procurar o profissional da saúde. Sim. Porque é mais fácil você ter o acesso ao sex shop, a Sim. quem está atendendo ali na Você é uma ponta. uma ponte ali até para o profissional e para identificar, né, essa questão também. Porque sexualidade você foge, né? Então, quanto mais você puder fugir do eu médico... sei, não sei, tenho problema, não tenho, isso até chegar no médico. E aí ela abriu as portas para mim. E aí eu me Bacana. formo em saúde e educação sexual. E você acha que tudo acontece por acaso? Se não tivesse acontecido a questão da esclerose, diagnóstico errado, você estaria no CLT até hoje, talvez? Talvez, né? Talvez. Acho que uma chavinha muda e aí você olha pra Às vezes você... a gente se acomoda, né? É. Não quer sair da zona de conforto, não É. imaginam algo tão fora aí da... Porque assim, eu sempre fui apaixonada por área de vendas. Durante muitos anos eu fui gerente comercial, gerente de vendas, então eu cuidava de equipe, então eu sempre adorei cuidar de pessoas. E nas minhas equipes, sempre trabalhei com mulheres, então trabalhei com mulheres, área de cosmético, área de dermatologia, área de medicamento. Depois eu fui para a área de beleza, então eu trabalhei para Avon, trabalhei para o Boticário, então que formava equipes para poder atender as pessoas. Mas já foi tudo ligando aí, ó. Vendas, mulheres, Tudo, já o autocuidado, beleza. Já era uma base, entendeu? Deu toda uma estrutura pra Então, agora. as minhas amigas corretoras que não fiquem sabendo disso, elas vão me matar, mas assim, eu trabalhei com seguro, sabe? Mas é muito chato trabalhar com papel. Eu prefiro trabalhar assim com a mulherada, botando fogo, dando uma instigada. É muito mais animado, gente, do que trabalhar com papel. Sinceramente, eu sou feita pra isso. Nós vamos deixar os contatos da Ana. Tá, quem quiser mudar de profissão, mudar de área, entre em contato com ela. Às vezes é o papel, gente. Às vezes o Não quer mais ser papel não tá corretora, legal, pronto. entendeu? Às vezes o papel não tá legal. E aí você imagina, você trabalha com alegria, felicidade. Eu trabalhava com cosmético, então você já traz a beleza, Sim. a autoestima, né, pra pessoa. Aí de repente você vai, né, pra um papel, aquela coisa que a pessoa tem que fechar, tem que pagar, né? Tem que pensar se vai morrer, se vai bater o carro. É muito triste isso. Enfim, e aí... com coisas alegres. Isso, é isso que eu gosto, é isso que é a minha paixão. E aí eu fui, e aí começou a dar super certo, me apaixonei demais. Aí, em plena pandemia, eu fui fazer sexologia, e na sexologia aprofunda mais na área de psicologia, então torna você aí uma terapeuta, uma terapeuta sexual. E agora... E a terapeuta sexual é a mesma coisa que terapia? Mesma coisa. Eu marco um horário, eu faço um acompanhamento com você. E como eu identifico que eu tenho um problema, que eu preciso de uma terapeuta sexual, por exemplo? Porque a primeira coisa que vai gritar pra você é a falta do sexo. Ou porque eu não tenho vontade, ou porque eu faço demais, ou alguma coisa relacionada ao sexo. E aí você vai atrás de uma terapeuta sexual. Por quê? Porque nem sempre a psicóloga quer falar de sexualidade. A psicóloga vai cuidar de você em todos os aspectos, mas ela foge de sexualidade. Entendeu? Então, você precisa de uma terapeuta sexual, porque ela sim vai entrar nessa área. Então, talvez eu não entre no meu âmbito, eu não vou cuidar de você, da tua ansiedade, eu não vou cuidar da tua depressão, eu não vou cuidar de nada disso, não é a minha área. Mas eu vou trazer para você aí as soluções para os seus problemas sexuais. Mas tem a ver com emocional ou não? Totalmente. Só físico. O maior órgão sexual nosso é o cérebro. Não se esqueçam disso, gente. Se o cérebro não Cuidar tá bom... daqui primeiro. Nada acontece. Não adianta, eu falo, eu posso te indicar o melhor produtinho para você usar. Se a cabeça não tá boa, a coisa não vai acontecer. Então é aqui, gente, é aqui. Então o cérebro, nunca esqueça, o cérebro é o nosso maior órgão sexual. Então sim, a pessoa fala, mas o que faz uma terapeuta sexual? Ela ensina a fazer sexo? Não, sexo você sabe, é normal, você aprendeu já. Eu posso dar uma melhorada com algumas indicações.
Mas enfim, eu dou umas dicas. Mas assim, o foco é o seu emocional. Quando você tem um problema na área de sexualidade, que é a sua falta de prazer ou o seu vício pelo sexo, você procura alguém para falar sobre isso. E aí você procura a pessoa certa, que é uma terapeuta sexual, ou a sexóloga, ou a educadora sexual. Nós estamos preparados para atender as pessoas dessa forma, entendeu? Entendi. E aí você comentou da pandemia. A pandemia teve um crescimento muito grande Nossa. da sua área. Muito. Você aproveitou dessa Gente. situação, cresceu profissionalmente, a questão da loja, do sex shop. Foi. Ó, aumento de 300% na pandemia. 300%. Cheguei a fazer 18 entregas por dia. 18 entregas, gente, era um sonho de consumo. E você entrega Ribeirão, região, como que funcionava? Na pandemia você Não, você era ia de porta em Ribeirão porta. Preto, porque eu atendi em casa, num apartamento. Então eu não tinha loja física. Só E aí eu só fazia entrega. Então eu atendia pelo computador, WhatsApp e Instagram. WhatsApp, papapá, e entregava. Aí eu falei, vou mandar a gente embora. Vou montar uma loja. Aí eu aluguei uma casa grande, montei uma loja dentro de casa. Gente, Pra dica de poder ter- empreendedorismo. Para poder ter acesso a esse cliente, ok? Para ter acesso. Ok. Fiquei 2 anos E com esse essa acesso loja. ao cliente, a questão dos tabus? Para a pessoa ir até a loja, você vende muito mais online ou fisicamente? Tem ainda esse tabu? A pessoa tem esse receio, vergonha de ir, de encontrar alguém conhecido? Olha, eu me considero uma pessoa abençoada, porque enquanto a internet vende muito, tem muita gente muito rica. Não vou falar pra você que eu tô rica, eu não tô rica. Mas Eu tava as pensando, pessoas. não entendi, é gente muito rica, era você, os Não clientes? sou eu, são os clientes. Não, as pessoas estão ficando muito ricas vendendo online. Certo. Eu tenho uma loja física, cujo qual o meu trabalho foi encaixando, foi dando tudo certo, e eu vendo muito mais na loja, pessoalmente, do que online. Olha só, Tanto achei que fosse que- o contrário. tá Eu vendo? tenho, né, uma experiência aí com digital, com e-commerce, imaginava que, principalmente por essa área do sex shop, que fosse E o vende contrário. muito É o online. contrário. É o seu caso, É o é contrário. uma Você exceção. não tá errada. É isso. O online vende muito. A pessoa fica milionária vendendo no online. Ok. Só que enquanto eu tenho um atendimento diferenciado, eu fiz uma loja sem fachada, então ninguém precisa saber que você tá num sex shop. E a minha sala ela é fechada. Então Tem eu que fecho a marcar porta. horário, Não, com só indicação. Só quando é consultoria. Você quer uma consultoria, aí você vai agendar o seu horário que vai estar só nós duas ali durante 1 hora. Do contrário, eu atendo você o horário que você for lá. Só que eu peço para você aguardar eu acabar o primeiro atendimento para te atender. Então, dentro da minha sala, você tá comigo à vontade. E aí você chega na minha sala e aí você se sente tão à vontade que você vai buscar o teu marido ou tua esposa para trazer junto. Porque aquele lugar é aconchegante, é uma pessoa que vai cuidar das tuas dores, das suas Aí a necessidades. pessoa entende, né, como que é lá a questão de mais ser privado, É te sobre conhece, Então, fica assim, mais à vontade. então, quando eu tenho clientes, começa, tipo, eu tô atendendo, aí tem outra esperando e chega outra, aí eu pergunto, olha, você se incomoda se eu atender essas duas que estão aí? Então, eu pergunto pra minha O cliente se atendimento pode faz entrar faz mais. toda a diferença. Mas é um atendimento totalmente diferenciado, entendeu? Eu sei porque eu visitava sex shops e era, tipo, nada a ver. Eu tentei montar um outro mundo, eu tentei mudar esse conceito de sex shop. Tanto que o meu sex shop, se você prestar atenção, eu fiz ele de preferência todinho branco. E quando as pessoas pensam em sex shop, o que elas pensam? Vermelho, Preto. tudo, né? Né? É O vermelho, detalhe é preto. vermelho. Isso, mas é o Eu tenho os preto. detalhes vermelhos, mas Nada clean. tudo branco, o meu é clean, entendeu? Então, por exemplo, a gente vende, todo mundo acha que o que mais vende em sex shop são os grandão, né? Os pirulitão, aquela coisa. E aí, o que eu fiz? Na minha loja, eu guardo tudo dentro de gaveta, então ele não fica exposto. Por quê? Porque nem Já não te dá sempre aquela você quer sensação, ver né? Você chegar já... e ver um órgão daquele tamanho exposto ali, de repente, né? Tem quem goste, tem quem ame, mas tem quem não gosta de ver. A gente respeita. Então, a gente deixa dentro da gaveta. Bacana. Então, Você toda ter imagem... esse cuidado, dica aí para pré-negócios, né? Ter esse É cuidado com o cliente, pensar em todos, né? O que gosta, o que não gosta. Como a questão da exposição, das cores. É muito importante. É isso. Então, a pessoa entra, a primeira coisa que ela faz... Nossa, eu nunca entrei num sex shop. Nossa, que legal. Nossa, quanta coisa que tem. Mas não existe nenhuma informação que vá agredir aquela pessoa. E isso é marketing Entendeu? sensorial.
A questão da visão, olfato, a questão Isso. de ter um cheirinho ali que identifica, já não ter essa Muitos cara sabores. de Sabores para você experimentar lá, as coisinhas, paladar. tudo para você experimentar, porque aí você já Que sabe, entendeu? legal. Algumas coisas. Então eu foquei muito nisso. E uma coisa que eu agradeço muito o Sebrae na época, quando eu montei a loja dentro de casa, eu fiz uma consultoria com o Sebrae na área de marketing e na área financeira. Isso foi no seu início. Quando eu montei a loja dentro de casa, nos 2 primeiros anos. E ele fez assim para mim, Ana, primeiro, seu catálogo online tá horroroso. Pode mudar isso aí que tá péssimo. Nunca tinha tido catálogo online, né? Tá péssimo. Gostei do teu Instagram. Agora, não vejo motivos para se ter uma loja sem porta para rua. Não tem, para mim não tem cabimento. Então ele foi, sabe? Estratégico. Ele foi e ele Cirúrgico cirúrgico e ele ajuda aí. destacou, assim, ele jogou na minha cara Isso mesmo. é aquela questão, o do Sebrae para quem é MEI, todo mundo tem acesso a isso? São aqueles cursos, Não, na consultoria? verdade, assim, o Sebrae, ele tem um trabalho que eles fazem, que tá acontecendo esse mês, porque o Natal do Sex Shop é junho, que é Dia dos Namorados. Então, quando chega maio, ou final de abril ou maio... Agora, né? A gente tá Agora. nessa época agora. Esse ano eu não vou conseguir porque eu tenho um evento no dia, mas assim, eles têm um treinamento de 3 a 4 dias online só para sex shop, em todas as segmentado. áreas, financeiro, marketing, estratégias de venda, tudo. E esse curso, quando acaba, você ganha 2 consultorias que você escolhe. Então, naquela época, eu escolhi o do marketing e o financeiro. E foi maravilhoso. Então eu falo para todo mundo assim: você tem à sua disposição o Sebrae, use o Sebrae, use tudo. Eu fazia todos os cursos, eu fui em todas as A palestras. importância do conhecimento, de você entender mercado. E aí eu falo assim: o que ele falou. Estar com outras pessoas da área, trocar área. experiência, trocar Você informação. tá vendo as dificuldades. Aí, por exemplo, até hoje, foi 2 anos atrás, então são 3 anos já, eu tenho um grupo só de sex shop do Brasil inteiro. Eu sei o que eles estão passando de dificuldade, eu sei quais os produtos que não estão sendo bem avaliados, eu tenho a dificuldade de um lado, tenho a facilidade do outro, então eu tenho informações. Esse grupo me trouxe isso. Eu acho isso maravilhoso. Muito bom, é uma dica, fica como dica aí para quem está iniciando no empreendedorismo, quem está precisando de um up. Eu acho, o Sebrae é assim, gente, eu acho que você pode absorver tudo de lá. Tudo é válido. E tem muita gente boa para te ajudar. Muita gente boa. Essa questão de mercado, Ribeirão Preto é uma cidade grande, mas que ao mesmo tempo não é, a gente conhece todo mundo, tá todo mundo mesmo ali nas panelinhas. Você teve essa dificuldade, essa questão de nós somos concorrentes e não podemos trocar dicas, trocar experiência. Você passou por isso? Não na questão, né, exatamente do Sebrae, mas no mercado em geral. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta? Eu falo assim pra você, como eu sou no mercado hoje, eu acredito que o trabalho que eu faço é muito específico. Eu inventei muita coisa. Por exemplo, chá de lingerie eu faço há 10 anos e eu montei o meu chá de lingerie. São as minhas Ana Esper brincadeiras. é conhecida aqui em Ribeirão. Todo mundo que falar dessa questão de chá, De falar de chá de lingerie, lingerie, lembra dela. Então É eu muito bacana. montei um produto meu que eu não tenho. Eu que fiz tudo. Eu fiz a decoração, eu fiz a animação, eu fiz a forma de atender. Então, assim, é um projeto meu. Então, eu falo que eu tô fazendo ao contrário. Um Então, diferencial. hoje. Você não tem uma concorrente direta, não por tenho. exemplo. E aí, Direta. hoje, o que eu faço? Eu levo para as meninas. Então, eu chego nos eventos, eu faço palestra. A minha lingerie tem um estilo, eu levo a menina que tem um outro estilo de lingerie junto. Eu faço chá de lingerie e eu não tô conseguindo atender a minha agenda. Então, eu já tenho uma outra menina de sex shop que eu já indico para ela fazer. Perfeito. Já passo para ela. Então, o foco é isso. É isso que as pessoas Mulheres se perdem. ajudarem mulheres. Você entendeu? A gente sente muito essa questão de, somos concorrentes, Ai, não pá, posso, ai, que imagina. preguiça. Mas eu vejo muito isso. Tem aqui em muito. Ribeirão, muito. Tem muito. As pessoas perguntam pra mim, como assim? Você tá fazendo um evento teu e você vai colocar outra loja de lingerie? Gente, pelo amor de Deus, eu não vou usar a mesma lingerie pro resto da vida. A pessoa vai usar uma minha, uma dela, uma minha, Tem uma mercado dela. para todo mundo. E outra, tem vários tipos de público. a cliente me procurou, ela precisa do chá de lingerie. Eu tô super triste, por quê? Você Porque já eu não não vou tem poder data. atender.
Então, qual que é a melhor forma que eu faço? A minha consultoria. Ó, liga para essa pessoa porque ela faz chá de lingerie também, você pode fazer com ela. Ótimo. Perfeito. Entendeu? Eu cumpri a minha missão. Pelo menos essa pessoa não vai ficar sem fazer chá. Tá, você Mesmo que não atendeu o foi. cliente, aham. Não precisa faturar sempre, gente. A Não, pessoa quer faturar não é sempre. sobre isso. Não é sobre isso. A pessoa quer faturar sempre, quer passar por cima do outro. Não, não. Vamos passar, vamos crescer juntos, entendeu? Uma pessoa conta com a outra, fala assim: enquanto eu tô por aqui, eu te ajudo. Então vai numa feira. Aí ela fala: ah, mas vai estar o outro sex shop lá, aquela lá. Puta, eu adoro aquela menina. Aquela menina é show. Vai lá que você vai adorar ela. Muito legal isso. Faz, Eu- faz parte do empreendedorismo feminino. Que a gente já Ah. enfrenta tantas dificuldades, tem que se ajudar. Eu sou assim, eu adoro isso. Então, assim, eu gosto de ter várias pessoas juntos, eu gosto de auxiliar. Então, eu tenho um espaço grande que a gente ficou agora. Eu mudei em janeiro para um espaço novo, mas eu tô desde há 3 anos atrás com uma loja grande que eu dou palestras gratuitas para que as mulheres estejam lá. Você entendeu? Para que elas visitem, para que elas conheçam o espaço e para que elas tenham um pouquinho daquilo tanto que eu estudo. Esse é o Poder foco. compartilhar é algo que eu escuto bastante também. Mas você vai ensinar? Não, mas a pessoa, você não tá cobrando pra isso? Isso. Não é verdade? Você só- Consultoria tem muito isso. Você só pode falar se você for ganhar. Ah. Você tem que falar. Não, gente, eu quero mais é entregar, porque eu sim. estudo muito. Eu preciso... E É quanto mais. compartilhar conhecimento. Não sei se você sente educação, isso. sim. Parece que quanto mais a gente estuda e mais a gente fala, mais a gente aprende. Sim. A coisa parece que vai Nem rendendo ensinando a mais. gente aprende, porque você também compartilha aí Lógico, algo você tem que você não sabe se você retorno. entende, o público. Então, assim, É isso. todo mundo se ajudando. E aí disso vai virar um cliente, vai te indicar alguém. Adoro, adoro. Meu espaço sempre grande, para sempre fazer evento, para sempre levar informações. Eu falo assim, nós estamos carentes de informações. Porque assim, a internet não te dá informação correta e útil, porque a Isso. informação tá cheia. Porque a gente fica perdido de informação na internet. Você não sabe. Não, você você fica navegando, você vê, já foi uma hora ali. Que você tá ali, não viu nada, Nada, de interessante, não pegou nada nada que te de bom. agregou, nada de útil. Nada. Então eu falo assim, você sair do seu conforto da tua casa, mas você poder ir para algum lugar que você vai aprender, que você vai compartilhar, que você vai ver outras pessoas, tudo vai somar A para tua vida. experiência, o momento ali de descontração, de conhecer pessoas, Isso, vale exatamente demais. isso. Adoro. E eu adoro, né? Sou palestrante, adoro estar com pessoas. Explica pro pessoal, Ana, como que funcionam as suas palestras, os eventos, então, além do sex shop, além da consultoria, da terapia. Peraí, gente, que eu vou ler mais um pouquinho aqui. Faz a lista, faz a lista. Peraí que deixa eu voltar aqui no mini currículo dela, porque tinha que ser só um trechinho, porque se colocasse tudo aqui, questão mais focada em eventos, palestras. Eu tenho uma loja física que funciona das 9 da manhã até as 7 da noite, de sábado, das 10 da manhã até as 3 da tarde. Depois eu faço o evento, que é o chá de lingerie, que eu atendo normalmente ou sexta-feira à noite, ou sábado à tarde, ou sábado à noite, ou domingo à tarde. Então eu faço eventos de O finais de chá de semana. lingerie é mais pra noivas ou Só não? noiva. Só noivas. A noiva garante o enxoval dela. Porque é uma festa que ela vai levar pra casa, tipo, O ela vai ficar presente é a lingerie. todo mundo vai presentear ela com uma lingerie. E essa lingerie eu levo no local. Então a convidada não precisa sair atrás para comprar lingerie. Só que Praticidade, é a Praticidade experiência total. que a gente estava falando agora. Só que aí, fora a facilidade para convidada, fora a facilidade para noiva, que depois o que ela não gostar ela pode trocar, você tem uma decoração que eu levo pronta, de 2x2, uma decoração enorme. E depois Então eu tem que faço a fazer em um animação lugar da mais festa. reservadinho. Não dá pra fazer num restaurante, num barzinho. Não, Tem que não. ser em O algum meu lugar não. fechado. O meu não. Não, porque as brincadeiras são quentes. Não, né? Não tem como, não dá. Minha pergunta. Nada de criança, nada de restaurante. Já fiz em restaurante. Então, porque eu já vi. Tem amigo por isso que eu secreto, a perguntei. gente faz alguma coisa legal. Já fui chamada mais para fim de ano. Mas não o chá de lingerie. Ah, tá. O chá de lingerie você pode fazer na sua garagem, na sua sala, no seu salão de festa. Eu já fiz até na rua. Então você pode Aí, fazer. noivas. Noivas, do jeito que você quiser. Não tendo vergonha, tá tudo bem, você pode fazer onde você quiser. Mas é um lugar que eu gosto de fazer Mais reservado. mais reservado, né? E tem as palestras, que aí eu palestro para as empresas, palestro para particular, sou contratada por muita clínica de estética, lugares que vão desenvolver, vão trabalhar o emocional dessas mulheres. E aí eu levo a informação da educação sexual, que é algo que todo mundo acha que sabe, mas ninguém sabe nada.
Dia das Mães chegando, porque não só Dia das Mulheres, as mães também são mulheres. São, e mulher transa, tá, gente? Mãe transa. Não se esqueçam. Pode ser um presente melhor, né? Você fica dando ali aquela, né, Não aquela sabe o coisa. que dá para uma mãe, Poxa, pronto. né? Dá um brinquedinho, dá um gelzinho gostoso. Mãe Mas, não quer gente, batedeira, mãe não quer ferro de imagina. passar roupa. Você imagina, você dá uma batedeira pra sua mãe. Você imagina se você chegar com uma outra coisa que dá uma batidinha muito mais gostosa, sua mãe vai ficar feliz, alegre, com a gente. pele boa, muito melhor. Ai, gente, É muito sobre bom. isso. Então, tipo, tem as mães, que a gente faz um trabalho muito legal. Em mês de mães, a gente palestra bastante. Palestro muito em março, que é mês das mulheres. Outubro, porque é outubro rosa. E junho, que é o meu Natal, porque junho é o mês dos namorados. Então, é o mês que explode a loja, as vendas e tudo mais. E além da conscientização, da educação, o autoconhecimento é trabalhado? Algo que É a base. é a base? É a base. Se você não se conhece, como que você quer se relacionar com uma outra pessoa? E a sexualidade nada mais é do que isso. Se você não conhece como funciona o teu corpo, como você quer unir o seu corpo a um outro corpo? E a gente não tem esse tabu, a gente entende que é feio, que não pode, desde criança, mulher principalmente. E então, assim, para tirar esse preconceito, trabalhar isso, como funciona, são dicas, é na terapia, é na educação. Não, eu falo assim que a gente sabe tão pouco sobre educação sexual que 89% dos casos a pessoa faz uma consultoria de 1 hora comigo, passa a me seguir, falar comigo e tal, ela não precisa de terapia. São poucas as pessoas que precisam de terapia. Ela precisa de uma É que a gente não tem consultoria. conhecimento, não tem contato. Tinha que ter na escola, Não tinha que ter na educação tem. infantil para educação sexual. Seria o correto. Eu falo assim, eu sou a prova viva de que tudo na educação sexual pode dar errado, a falta dela, gente. Porque assim, ó. Como assim pode dar errado? Na falta? Pode dar errado, na falta dela. Porque, tipo, eu engravidei aos 15. Falta de informação e educação sexual dentro de casa, na adolescência. A importância da Enfim. conversa com os pais, mas a gente entende que eles também não tiveram isso, eles não sabem tiveram. nem como fazer isso. Não sabe como falar, não tem como. Depois, eu falava-se tanto de clitóris, porque clitóris, e eu, meu Deus, o que será clitóris, né? E aí, de onde veio isso? Pra que esse nome? O que é isso? Onde fica? Aí eu falei, bom, aí eu ouvi uma pessoa falar pra mim, gente, eu vou falar sério pra vocês. Eu tinha 2 filhos, eu tinha mais de 35 anos, que eu ouvi uma pessoa falar assim, experimenta que é uma bolinha, que você vai achar. É uma bolinha, você vai achar. E aí a pessoa vai lá, eu achei bolinha. Ótimo. Falta de educação sexual, porque nem clitóris eu sabia o que era, onde ficava e como que funcionava, tá? Segunda parte. Falta de educação sexual. Eu não tive orgasmo, eu tive 2 filhos sem saber o que é orgasmo. E a pior parte que eu tenho para falar para vocês, somente 30% das mulheres sabe o que é um orgasmo. 30%? O silêncio, luto total. Sabe ou nunca teve, não conhece, não sabe que teve? Só 30% sabe o que é um orgasmo. Porque quem tem um orgasmo sabe o que é o orgasmo. 70% das mulheres desconhece sobre o orgasmo. Então a gente continua, a gente continua assim, ai, tá gostoso e nada. Ai, tá gostoso e nada. Então assim, precisamos nos conhecer e a base de tudo é você se conhecer. Não adianta eu falar pra você assim, olha, você pode fazer isso, mas você sabe se você gosta? Não. Você não sabe do que você gosta, você não sabe pra onde vai, qualquer lugar que te levar tá bom. Sim. Não é essa história? Então você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai continuar, eu falo assim, você vai continuar naquele sexo meia boca durante 25 anos, aí você vai cansar, aí você vai largar, e aí quando você arrumar um próximo, você quer fazer tudo que você não fez a vida inteira. Aí as mulheres se realizam, né? Porque, né? Aí o homem descobre que, nossa, aquela mulher que ele tinha, ela era morta. Não, ela não era morta, ela só não sabia como que funcionava. E assim, gente, não culpem os homens. Eu brigo muito que os homens falam assim que, como eu sou educadora sexual, eles achavam que eu ia contra os homens. E eu falo, não.
eu sou a favor dos homens. Vou te ajudar. Eu ajudo vocês. Porque o homem, ele é muito fácil. Ele cresce já com uma liberdade. Pra tudo é mais complicado pra mulher. Tudo. Essa mulher, ela nasce travada. Aí, ela nasce travada. Esse homem não soube de nada também. E ela acha que aquele homem tem que fazer alguma coisa. Aquele homem vai salvar ela. Como que ele vai salvar ela? Ele conhece sobre o corpo dele, sobre a vida dele, sobre como funciona. E qual que é a base da educação sexual? Filme pornográfico. Filme pornográfico, gente, é uma deseducação. Lamento em te informar. É gostoso? É. Assistir filme pornográfico é ruim? É uma delícia. Pode assistir, tá tudo certo. Foi feito pra isso, a gente se diverte. Mas seguir a conduta do filme pornográfico não é real. Não vai acontecer, meu amor. Não acontece nada. É novela, é tudo mentira. Entendeu? Aí os homens sofrem. Porque acha que tem que ser um bitelo de 25 centímetros, senão não tá bom. E não é verdade, gente. Porque aquele homem talvez seja até um pouco avantajado, mas a câmera ajuda, entendeu? Zoom. Só que ele tá cheio de remédio pra permanecer aquilo daquele jeito. Aquela mulher tá morrendo de dor. Presta atenção na cara dela. E outra, ela tá fazendo posições que ficam bonitas pra câmera. Você acha que você é obrigada a fazer tudo aquilo de posição? Não. Aí vai uma pessoa que tem problema na coluna, na perna. Ai, eu não vou chegar ao orgasmo porque eu não consigo fazer essas posições. Gente, pelo amor de Deus. Não é a posição que manda. A gente precisa se soltar, a gente precisa conhecer o que um gosta e o que o outro não gosta. Então, e cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. A minha professora conta uma história que é assim. Tem uma mulher com vaginismo. Vaginismo é uma contração involuntária do músculo. Não passa nem cotonete. Você não pode nem no ginecologista. Não passa nada. E nasce? Não, é emocional. Emocional? Contração involuntária. Então, ela não tem nada ali. Aí, ela tem um homem que não tem ereção. O que a gente pensa? Eu quero solucionar o caso. Também depois que a gente estuda, né? Eu preciso salvar, eu preciso fazer, eu preciso cuidar. Não sei o quê. Eu tenho a solução pra você. Só que aí ela fala, avalia o caso. Se ele não tem ereção, ela não tem penetração, o casal perfeito. Mexer pra quê, gente? Deixa os dois ali. Tudo certo. Entendeu? Sim. Você gosta de bater? O outro gosta de apanhar? Tá tudo certo. Que não gosta, não pode um querer bater, o outro querer bater mais. Aí vai dar porrada, não tem jeito. Não dá. Encaixar uma pessoa na outra. Só que eu só vou chegar nesse patamar quando eu me conhecer. Aí eu não me conheço, eu me entrego para outra pessoa de qualquer jeito, a outra pessoa me domina. Você não sabe nem que você gosta. Não, tá bom. Aí eu sofro. É uma longa história. A gente ficaria aqui por horas falando sobre isso. Com certeza. Eu ia perguntar as dificuldades do trabalho da Ana. Mas acho que não tem, né? É uma delícia ficar esse assunto. É diferente, né? Do que trabalhar com seguros. Você entendeu? Você entendeu que é muito melhor? Porque, tipo assim, as pessoas saem da minha loja felizes, sorrindo, leve, pensando no próximo sexo que vai fazer, ou no próximo brinquedinho que ela vai usar, porque ela tá levando um brinquedinho pra casa. Entendeu? Tem umas que põe debaixo do braço, tô apaixonada, eu quero ir agora, eu vou embora agora. Então, assim. É bem pago. É muito bem pago. Porque, assim, é alegria, é vida. Isso é vida. Quando a gente estuda o orgasmo a fundo, a gente descobre que o orgasmo ele não é à toa. Quando você chega ao orgasmo mesmo, o orgasmo real, é como se o meu corpo, ele quebra, nosso corpo ele vai, com o passar do tempo, a gente vai criando couraças. Sabe como se fossem umas cascas grossas? Dor, medo, angústia, frustrações. Então a gente vai criando couraças. Quando a gente chega ao orgasmo, é como se essas couraças explodissem. Quando ela explode, eu trago vibrou saúde. Até o celular. Nossa, aqui. até o celular sentiu minha vibração do orgasmo. E aí, quando essa couraça explode, é como se eu trouxesse mais vida pra mim, mais saúde. Então, o orgasmo, sim, não é só uma forma de falar. Orgasmo é saúde. E aí eu pergunto, por que você não quer conhecer o orgasmo? Por que as mulheres têm tanto sono? Por que as mulheres fogem? Sono, dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Por que os homens estão com tanta preguiça? Estão só focados no computador pra fazer uma rapidinha, não quer saber de mais nada, entendeu? Então tem os dois lados da moeda.
Vamos olhar com mais carinho para isso. O orgasmo, nosso corpo, nada no nosso corpo ele é à toa. Nada. E, lamentavelmente, homens, quando você faz só aquela rapidinha, você também não alcança o auge do seu orgasmo. Então, pode ser muito melhor para você também. Tá? Ó, a gente sabe que tem alguns homens escutando, não Sim, é? eu acho que esse A gente podcast precisa vai falar. bombar esse episódio. Porque, assim, eles acham que o que eles Tô têm... aprendendo muito aqui. Vamos É. compartilhar esse episódio, porque é educação, é saúde, É importantíssimo. vida. É vida. E aí é o seguinte, eles acham que o que eles têm ali, você ficou ali, tá, puf, ai que delícia, maravilhoso. Pode ser muito melhor. Então, se entregue mais. Faça mais, entendeu? Esteja ali presente. O homem, ele fica ali, porque eu tô ali, porque eu preciso fazer, porque eu tenho que ter desenvoltura, porque eu tenho que ter um negócio. Aí, homens, Não, pra vocês. homens, se entreguem mais, se entreguem. Mulheres, saiam do pensamento, estejam no momento. Você sabe que mulher é uma coisa louca, né? A mulher, ela tá fazendo, Sim. ela tá fazendo sexo, aí ela ó, tá gostoso, tá gostoso. De repente ela olhou pro teto, viu uma teia de aranha e falou: ai, meu Deus, eu não limpei a casa direito. Acabou. Desconcentrou o foco. Acabou, foco. gente. Acabou, perdeu. Você perdeu o foco, voltou a estaca zero. Mulheres, multifunções. Cabeça a milhão, mulher é complicado. Mulher, conta você, mulher, Ana, é mãe, empreendedora, como equilibrar todos os pratinhos e ainda ser uma líder, uma mulher, eu queria falar empoderada, mas eu acho que já essa palavra já passou um pouquinho. Já não, Maravilhosa, liderança, mudou de área, enfrentou a questão aí dessa área que é mais restrita, enfrenta, né? mais... Todos os dias a gente enfrenta a discriminação, olhar torto. Eu acho que eu sou mais uma mulher, como qualquer uma de nós, buscando ser cada dia melhor, buscando aprender cada vez mais, para a gente poder trazer mais saúde para nós, para que a gente possa evoluir. Então, eu acho assim, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu aprendi, aprendo cada vez mais. Tem uma história triste, recente da minha vida, porque eu achei que eu tava pago, né? Porque eu não sei se eu te contei, eu fiquei viúva com 20 anos, com 2 filhos nas costas, e era uma parte trágica, né? Achei que tava pago. Já tava bom, né? Mas é assim mesmo, a gente acha que já deu. Acabei de sair de um relacionamento. Ou a gente acha também que nossa história é pior de conversa com outras pessoas, tem pior. Né? Aí eu achei que tava paga a minha missão. Agora eu saí de um relacionamento tóxico com violência doméstica. Olha que gracinha. Não tava pago. Fácil, né? Medo das próximas etapas. Aí, por favor, eu achei que tava pago. Tomara que já esteja, pelo menos metade. Pode compartilhar com a gente quantos anos de relacionamento, essa questão de violência sexual, pra gente falar com as mulheres? Pode, adoro, falo com todo mundo. Eu falo que essa minha dor vai ser Vamos passada. falar? Você não deve falar, falo. Falo porque eu passei, porque você pode estar passando, você pode estar sofrendo, e você acha que isso é normal. Isso não é normal. Quais são os sinais, como identificar, como sair dessa? Aquele homem... Na sua terapia você poderia ajudar com isso? Opa, a terapia a gente já cuida disso, com certeza. Primeiro, gente, eu acho que a base que todo mundo tá sofrendo é a dependência emocional. Até que ponto você depende dessa pessoa e você está com ela? Você está com ela pelos filhos, pelo dinheiro... Medo de ficar sozinha. Medo de ficar sozinha. Ou se você colocar na balança, você tá com essa pessoa por nenhuma razão positiva. Não é por você. Não é porque te faz bem. Não é porque você tem uma conversa boa. É porque tá faltando dinheiro para bancar a sua vida sozinha. É porque tem filho envolvido. Medo. Entendeu? Ou porque você acha que não vai arrumar ninguém melhor. Enfrentar a sociedade. Ai, eu com vou largar. Filho. Meu Deus, eu vou largar. E se eu não arrumar ninguém? Gente, estejamos sozinhas, inteiras, maravilhosas, lindas. A gente pega o contato. Eu estou me virando, eu tô bem 9 meses sozinha, a gente está inteira, linda, maravilhosa, cada dia mais linda. Aquelas assim, ó, dói. Não vou mentir, gente. Dói muito. Faço terapia? Faço. Ainda tenho dores? Tenho, porque eu sei que eu preciso
cicatrizar as minhas feridas para poder estar com alguém. Porque o grande erro é esse. Na terapia a gente bate muito nessa tecla. Se eu não curar as minhas feridas, eu vou sangrar em cima de outras pessoas que talvez feridas. E que talvez essa pessoa fosse uma pessoa muito boa para você. Explica mais. Eu estou com uma dor de um relacionamento que me deixou marcas. Essa dor é insegurança, medo, não conseguir me entregar. São feridas que ficam de um relacionamento, principalmente relacionamento tóxico. E aí eu vou conhecer uma nova pessoa, qual essa nova pessoa pode ser fantástica para mim. Só que eu não tô pronta. Eu ainda estou com medo, eu ainda choro, eu ainda sou insegura e eu ainda não consigo me entregar. Vai dar certo? Mas aí não é o momento, não é a pessoa certa, não, os dois. Os dois, exatamente, né? Isso. Não vai dar certo. Porque você não vai estar 100% para aquela pessoa vai sentir a sua falta, porque você passa a ser uma pessoa não tão interessante. Não tem como acontecer, né? Entendeu? Você não é uma pessoa tão interessante porque você não tá 100% no momento, ali. Você naquele não tá momento. Bem, né? Você não tá bem nem com você, pra você, que dirá pra alguém. Aí a pessoa fala assim pra mim, eu só arrumo dentro do pânico, eu só arrumo homem. Mas calma, e você, como é que você tá? Vamos avaliar sua cabeça, seu coração? Tá péssimo, então você vai arrumar pessoas péssimas. E se você arrumar alguém legal, a chance que você tem de perder é muito grande. Você não tá pronta pra isso. Eu nunca tinha pensado nisso. As pessoas deviam pensar. Aprendendo muito com a Ana S. As pessoas precisam pensar muito nisso. Muito. Mas a gente nem pratica esse exercício. De entender sobre o outro. A gente não tem o autoconhecimento, a gente não conhece a gente. E não são só vocês. Eu fiz esse erro a vida inteira. Eu sempre troquei de namorado. Eu arrumava um namorado, trocava pelo outro, depois trocava pelo outro. Fui misturando. Hoje, depois do ocorrido, que foi grave, que me machucou demais. Fisicamente não, tá, gente? Mas emocionalmente. Me machucou demais, me fez sofrer. Eu tive que me reconstruir. Porque eu fiquei abalada, muito abalada. Com autoestima, com várias situações. E aí, com essa base da terapia pela primeira vez, né? Porque quando eu me formei na área de terapia, eu era casada com essa pessoa. E aí, agora que eu tô vivendo isso comigo mesma. E aí eu percebo que as minhas alegrias são outras, que tá mudando e que eu tô percebendo coisas maravilhosas. Curtir sua própria companhia. Você sempre saiu de um relacionamento e foi pro outro. Isso, curtir a importância da liberdade. E voltar a ser eu. Porque o relacionamento tóxico, de uma certa forma, você vai abrindo mão de quem é você. Você vai se moldando. Esquece. Você vai se moldando para agradar a outra pessoa. E aí, minha amiga, pode demorar o tempo que for. Pra ter esse reencontro, como voltar, como ter esse recomeço? Não é fácil. Não é fácil. Passo por isso. Não é fácil, gente. É sofrido. A gente chora. A gente sente no vazio. Às vezes você chega num barzinho e você olha aquele povo tudo se divertindo, cantando. Você não tá bem. Já virei as costas e fui embora. Tava a mulher mais linda do mundo, arrumadíssima, maravilhosa, e me sentindo o cocô do cavalo do bandido, sabe? E as pessoas acham que não acontece. E acontece muito, muito. Então, assim, ai, Ana, porque você tá sempre arrumada, você tá palestrando, você tá sempre falando, sempre rindo. Por dentro, um caco. Eu rio demais. Que Isso foi uma promessa minha, quando eu fiquei viúva, de que durante a minha vida toda eu faria as pessoas sorrirem. Até por isso eu virei animadora de festa. E sempre fui animadora da galera, sempre fui. Porque eu prometi isso pra mim, né? Eu vou sorrir pra você porque eu quero te fazer sorrir. Mas nem por isso eu não deixo de ter problema. E problemas graves. Então, assim, eu passei por este problema agora, recente. Eu tô me curando. E, assim, eu sei que dói, mas eu quero dizer pra vocês que hoje eu tô começando a sentir aquele ar leve, aquele ar gostoso, aquela coisa de me olhar, de curtir as pessoas, de estar junto, de momentos serem muito valiosos. Então, eu falo pra você que tá aí sofrendo do outro lado, não desiste de você. Esse relacionamento pode ser muito pior. Quanto mais tempo você tiver com essa pessoa, pode ficar muito pior. Então, sempre opte por você. Sempre, sempre, sempre. Olha pra você. Você é a pessoa mais importante desse mundo. Isso é o foco. Foca sempre em você. Não é fácil, mas vai ficar bom.
Ô, Ana, voltando só um pouquinho na questão falando de redes sociais, você falou de um catálogo de produto lá do Sebrae. Falar um pouquinho para redes sociais, para marketing. Você encontra dificuldades para trabalhar, de restrição, de problema com imagem? Eu tenho um problema seríssimo pela minha área, né? Sexualidade, tudo é bloqueado. Onde tem S e X, tudo é bloqueado. Então, eu fui banida do WhatsApp Business, eu fui banida do Facebook, o Instagram não manda nada do que eu posto. Nada, nada, nada. E recuperou o WhatsApp? Instagram Não, não foi não. recuperado? O Facebook também não. Também não. Não. Ele existe, ele tá lá. Se você entrar, você vai achar um Ana Esper, mas não entra nenhuma publicação minha, porque todas as minhas publicações são proibidas. O WhatsApp Business eu perdi. O Instagram não entrega as coisas que eu posto. Eu tenho na minha página, assim, as pessoas entram pra ver porque quer saber o que tá acontecendo. Os produtos que eu percebo que as pessoas falam, mas ele não, tudo que eu posto ele não entrega. Você só vai Tem ver se você alcance entrar. nenhum, só se a pessoa entrar no perfil. E não posso pagar patrocínio. Eu posso, ou melhor, Anúncio. Corrigindo, eu posso Pagar, pagar você pode patrocínio, mas eles não entregam, entendeu? Que é uma Mas coisa o anúncio que é aprovado, chega a ser aprovado, paga e não paguei, entrega. paguei, não entrega nada. Eu fiz uma palestra para casais, a coisa mais linda do mundo, não tinha nada de sex shop, nada de sexo, nada, nada, nada. E aí, era Não entregou imagem nada. de Imagem de nada de casal. casal, bonito, de roupa se amando, romântico e tal. Nada. E aí, como trabalhar a divulgação para quem é da área e o marketing, como Orar pra Deus. além de oração, como fazer a divulgação? É complicado essa área. Eu penso assim, hoje, o que me dá mais resultado seria o WhatsApp. O WhatsApp eu tenho mais de 3.000 contatos, e esses 3.000 contatos... Grupos, lista de transmissão? Não, lista de transmissão. O meu grupo, gente, ele não existe. É um grupo, mas ninguém fala, ninguém aparece, é um grupo morto. Porque você não fala com medo do outro, que o outro vai falar, que o outro vai pensar. Ver quem que tá ali, né? Então, o grupo, na minha área, não rola. Eu, particularmente, estou num grupo enorme do Brasil inteiro, que é só pornografia e tá tudo bem. Mas aí é Brasil inteiro. Mas, assim, o meu grupo não rende nada. Mas a lista de transmissão, ela vai individual. Então, se eu indico para você, quero, quanto custa, e vende valor. muito. Então, se eu posso dar uma dica para vocês hoje, trabalhem lista de transmissão. Cuidado. Lista de transmissão é algo muito particular. Então, não trabalhem a lista de transmissão todos os dias, não pode se tornar uma coisa cansativa. Então, eu foco a lista de transmissão uma vez por semana. Para não ficar abusivo, cansativo. Não incomoda. Então, eu tenho 3.000 contatos ali que não pedem para sair, que não reclamam. A gente sabe que o WhatsApp não entrega tudo. A gente manda a lista de transmissão, não vai para todo mundo, mas ainda é um número pequeno. Tem aí esse povo que agora você paga, que vai para todo mundo, mas eu ainda tô no antigão mesmo, sem pagar nada. O orgânico. E se eu tenho uma dica para dar de vendas, trabalhem a lista de transmissão. E para quem está querendo empreender ou não está feliz no CLT, teve uma dificuldade, essa questão de superação, o que você indicaria? Eu costumo falar que a parte mais difícil é tomada de decisão, né? Virar a chavinha. Virar a chavinha. E para tudo, viu? Se você tá em dúvida hoje que você vai abrir empresa, depois que você abrir, você também vai sofrer em todas as tomadas de decisões que você tiver que fazer. Então, tomada de decisão, ela é muito sofrida. Para mim, na dúvida das tomadas de decisões, eu sempre busco quem tem um know-how maior que o meu para ter informações. Então, eu sempre gosto de conversar com as pessoas. O Sebrae foi algo no começo que foi muito importante para mim. Eu suguei tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem de Sebrae, eu suguei. Estudo, livros, referência, cursos. Tudo. Eu ia nas oficinas que ficava fazendo lá, tinham as palestras, tinham as consultorias gratuitas e tudo sem grana. Então, sem grana, tá? Hoje, nós temos um grupo de mulheres que fazem um trabalho muito lindo. Não sei se você conhece, que é o Connect 2. As meninas do Connect 2, eu fui numa reunião delas, conheci e só acompanho agora em rede social. Porque é mais difícil de eu chegar lá por causa de loja e tal.
mas tem esse trabalho, tem essa visão. Então, se você tá em dúvida, lá é para quem tá igual você, tá começando, tá pensando o que vai fazer, como abordar. Ela te ensina a fazer a lista, a fazer a rede social. Então, assim, você tem pessoas ali prontas para te ajudar. Estar em grupos, E, mentoria, né, sempre importante. Network é network sempre. Tem que catar sua bolsinha e botar sua cara a tapa, porque só de trás do computador a coisa não vai rolar, tá? E a gente, assim, formiguinha, é dedicação. você pode trabalhar com uma marca maravilhosa, gente, mas se você não for aquela pessoa que faz diferença, a coisa não acontece. Tem mercado para todo mundo. Todo mundo. O sex shop tá aquecido. Aquecido. Tem muita gente por aí. Não é mais igual na época de pandemia. Já caiu, muita gente teve que fechar, enfim. Não é a mesma coisa. Mas é um mercado que vem, logicamente, crescendo, porque as pessoas estão querendo saber muito mais a respeito de prazer. Então, assim, eu acredito que a educação sexual deve crescer mais que o sex shop ainda, porque os problemas estão ficando homéricos dessa geração que nunca se fez tão pouco sexo. E agora o virtual. E o virtual. Então, assim, a gente tem grandes desafios enquanto educação sexual. Vai ser muito mais pesado que o sex shop. Vai ser desafiador. E importante para vocês aí da mim área. Vai ser ótimo para cuidar desse povo aí. Vamos botar esse povo para pensar. Tem que cuidar. E qual o futuro da Ana Esper? Nossa, o futuro da Ana Esper? O futuro da Ana Esper é poder... Vocês estão vendo o tanto que eu falo, gente? É falar. Entendeu? É Deus abençoar que a gente cuide direitinho dessa garganta aqui, e falar e fazer eventos, levar informação e alegria para todo mundo. Esse é o que me faz feliz, é o que me sustenta, é poder ver que de alguma forma eu te fiz sorrir, de alguma forma, em um pouquinho. Contribuir com alegria. E eu contribuir com qualquer ensinamento que eu passei para você. Se de tudo que eu falei, você pegar 1% para você, eu já tô feliz. Nossa, hoje feliz. Aqui foram muitos porcentos. Aprendi. Uhum. Adoro. Sim. Vamos... E aí, finalizamos ou vamos para uma parte 2? Vamos para a parte 2, que tem muito assunto? Então, pronto, ó. A gente aqui tem muita coisa para falar, o assunto tá muito bom. Vamos para a parte 2? Aceita? Lógico. Você falou que você não gosta de falar muito. Não falo quase nada. Daqui a pouco eles vão mandar a gente embora. Apaga a luz, desliga para ir embora, ela não para de falar. Exatamente. Olha que eu costumo ser mandada embora dos lugares. Trabalho ainda não aconteceu. Junto, de bar, de restaurante, vai ser aqui daqui também. Também, a gente vai. Nós estamos juntos. Vamos para a parte 2? Bora. Só marcar. Queria agradecer demais, Ana. Foi muita joia, foi muito gostoso. Aprendi de verdade mesmo. Nossa, fico mega feliz. Foi muito legal, muito gostoso esse bate-papo. Vamos para a parte 2, então aguardem. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui e até o próximo.